Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Eu vou comentar com vocês a respeito do tema incorporação de função na reforma trabalhista. É um tema do direito do trabalho, é recorrente e tem a ver com as pessoas que exercem a função por 10 anos ou mais e são destituídas dos seus cargos, das suas atividades, se eles têm ou não direito à incorporação. Pois bem, entenda a evolução desse tema no direito administrativo, no direito, digamos melhor, direito trabalhista brasileiro, a partir da reforma do trabalho, o seu impacto a partir da Lei 13.467 de 2017. A incorporação está sendo mantida por interpretação de tribunais, porque foi alterado o artigo 468, parágrafo 2º da CLT, que afastou esse direito em termos da positivação da lei. Esse direito foi fulminado, mas eu vou te explicar que não está nada perdido. O que é a incorporação da função? É um direito conferido ao trabalhador que trabalhou por 10 anos ou mais numa determinada função. Se ele for destituído daquela atividade, ele tem direito a receber os valores que ele percebia durante o exercício daquela função. Esse é um privilégio ao Instituto da Estabilidade Financeira, da Preservação da Renda e da própria função social. A súmula 372 do TST sempre privilegiou esse direito ao trabalhador, ou seja, a pessoa que exerceu uma determinada função, atividade por 10 anos ou mais, tinha direito a incorporar os valores percebidos por aquela função. A aplicação pré-reforma era dessa forma: os tribunais aplicavam a súmula 372, de modo que o trabalhador que fosse prejudicado, que fosse afastado de determinada função, recorria e o próprio TRT, Tribunal Regional do Trabalho, já conferia a incorporação daquele valor. Entretanto, a partir da reforma trabalhista de 2017, houve alteração no artigo 468 da CLT e a inclusão do parágrafo 2º, mas como eu disse, nem tudo está perdido. O TST trabalha na uniformização da jurisprudência, que eu vou comentar um pouco mais à frente, e no sentido de manter esse direito do trabalhador. Pelo princípio da estabilidade financeira, essa incorporação está diretamente ligada a esse princípio. Por que o TST tenta manter esse direito do trabalhador? Pelo princípio da estabilidade financeira e também pelo princípio do direito adquirido. A reforma de 2017, ela trouxe esse dilema, porque ela não deixou claro a partir de quando esse direito estava fulminado e nem se aplicava aos contratos anteriores. A pessoa que já tinha 10 anos naquela função, ele perdeu o direito? No Brasil, normalmente a lei não retroage para prejudicar, a lei retroage se for para beneficiar. Antes da reforma, o artigo 468 protegia amplamente os trabalhadores. Conforme dito, era tipo uma chancela: perdeu o direito, vai no tribunal e ele concede. Houve empresas que até já concediam diretamente, entretanto, depois passou-se a uma discussão jurídica. A incorporação do parágrafo 2º no artigo 468 trouxe essa mudança na interpretação da incorporação de função. E após a reforma, houve um impacto diretamente nesse direito dos trabalhadores, alterando a relação do trabalho e a própria estabilidade financeira. Os impactos nas gratificações de função, conforme dito, é que antes da reforma era automático: perdeu a função, incorporou. Após a reforma, questiona-se a tribunais que concedem TRTs, a tribunais que não concedem de pronto. Entretanto, o TST, Tribunal Superior do Trabalho, tem mantida esse direito do trabalhador. O que modifica, o que distancia uma situação da outra, é que no caso atual, no caso presente, caso o tribunal regional negue, o juiz singular negue e o tribunal também negue, se torna um processo mais moroso, um processo mais caro, um processo mais demorado. O debate jurídico é em torno da retroatividade e do direito adquirido. Pela retroatividade, está mantido o entendimento de que
quem atingiu 10 anos tem esse direito, muito justo. E pelo direito adquirido que é consagrado na nossa Constituição Federal. O posicionamento do TST prevalece a tese do direito adquirido. Entretanto, não há unanimidade porque o TST ele não pode descaracterizar a Constituição Legal, a letra da lei, o artigo 468. Mas o TST trabalha pela uniformização dessa jurisprudência e é mais do que comum tomarmos conhecimento de trabalhador que perdeu função e teve incorporado os valores ao seu salário. Muito justo. 10 anos a mais numa função é mais do que direito para que você incorpore aquele valor. Os casos práticos antes da reforma era a garantia da incorporação, a demissão gerava o direito a uma incorporação. Tinha a súmula do TST, a súmula 372, conferia esse valor à incorporação salarial. Após a reforma, houve a flexibilização desse direito e a possível perda dessa incorporação. Entretanto, conforme dito, o TST tem mantido esse direito. Como falei, a questão é um processo já a ser decidido no juiz singular ou no tribunal regional, ou um processo que tenha que ir até o TST para conseguir uma incorporação. Os argumentos favoráveis à reforma são que a flexibilização reduziria custos, porque o empregado não teria mais aquele direito e o empresário, o empregador, diminuiria seus custos com os empregados. Os argumentos contrários à reforma por parte dos trabalhadores é que há perda de direitos e insegurança e a própria dificuldade de interpretação da lei. O direito trabalhista são conquistas, é mantido por conquistas dos trabalhadores. Desde a reforma de 2017, que esses debates têm sido constantes, mas a luta dos trabalhadores são históricas por melhores condições de trabalho, por melhor ambiente, por melhores condições para que ele consiga exercer a sua atividade laboral. O impacto nos contratos que se questiona é exatamente isso que eu já mencionei. A aplicação integral da reforma atinge todos os contratos anteriores e os daqui para frente. E os desafios, como assegurar a proteção do direito dos trabalhadores. A nova lei se aplica a contratos, que tipo, que natureza, há desafios nessa interpretação. É necessário, meu amigo, que você que possa se encontrar nessa situação, que conheça alguém, ou você, colega advogado militante no direito trabalhista, é importante que você tenha a orientação especializada, a orientação mais atualizada, para que você possa prestar a melhor assistência jurídica. A jurisprudência recente dos tribunais regionais tem mostrado divergências interpretativas, tá certo? Mas a tendência jurídica é no sentido de manter essa incorporação. Já o TST, conforme dito, tem mantida essa incorporação salarial no caso das perdas das pessoas que exerceram determinada função por 10 anos a mais. E as perspectivas futuras, quais seriam a possibilidade de mudança na legislação trabalhista, a possibilidade dessa incorporação voltar a não haver tantos questionamentos acerca dessa possibilidade de incorporação, uma evolução do mercado, no sentido de entender que isso são garantias dos trabalhadores. Precisa, entretanto, que se consistam de garantias formais e que as empresas se adaptem aos novos cenários, aos cenários trabalhistas, já foram direitos adquiridos, não tem como ficar retroagindo, mas o empresário fala que há necessidade dessa flexibilização e que nessa também diminuição de custos, porque manter o empregado e também manter um outro também custaria muito caro a sua atividade empresarial. Quais seriam recomendações para empregadores e empregados? Adaptação, sempre adaptação às regras e às leis e procurar um bom gerenciamento de riscos financeiros e trabalhistas, evitar processos judiciais que são morosos, que são desgastantes para empregadores e para empregados.
A orientação específica para os trabalhadores é a de conhecer os seus direitos, informar-se sobre as regras, lembrar que a nova reforma trabalhista, que já não é tão nova, porque ela é de 2017, ela traz um preceito extremamente significativo, porque é o seguinte, ela afirmou que o negociado prevalece sobre o legislado, desde que respeitados os direitos indisponíveis. Exemplificando, tema que foi definido no acordo coletivo de trabalho, na convenção coletiva de trabalho, se ela não contrariar direitos indisponíveis, ela está valendo, tá certo? Então, o empregador e o empregado é necessário conhecer exatamente desses termos. Busque acordos favoráveis para ambas as partes. A empresa é importante para o empregador, a empresa é importante para o empregado e ambos são importantes entre si. O papel do sindicato. Os sindicatos existem, na essência, para proteger os interesses das categorias e lutam pelas melhores condições. Essa é a essência do sindicato. Eles existem para isso. Muito bem, a reforma trabalhista trouxe mudanças significativas no tema incorporação de função. Gerou debates jurídicos e impactos a empregados e empregadores. A análise da incorporação frente à reforma revela um cenário de transformações importantes no direito do trabalho brasileiro. Nesse quesito, a reforma, pelo que foi positivado em lei, ela se constituiu em perda de direito para os trabalhadores. E uma reflexão, o que esperar das relações de trabalho no Brasil? Espera-se que haja um equilíbrio entre o direito dos trabalhadores e as necessidades empresariais, que são temas, são desafio central desse novo panorama jurídico, o dilema constante entre capital e trabalho. Então, meu amigo, minha amiga, espero ter contribuído com esclarecimentos a respeito do tema incorporação salarial, tanto para você que eventualmente se ache numa condição de precisar do socorro judicial, quanto para você, colega advogado, que vá prestar assistência jurídica. Forte abraço a todos, bons direitos!